internautas que acompanham o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Estamos aqui hoje para mais um programa Refletindo com Emmanuel. Esta proposta da nossa casa que busca motivar os nossos amigos e amigas à leitura e reflexão da série Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel Francisco Cândido Xavier. São pequenas lições que, lidas diariamente, permitem que nós possamos ir refletindo no nosso propósito da vida, entendendo melhor como ocorrem os fatos que nos cercam e como fazer frente às dificuldades afetivas, emocionais, comportamentais que afligem a todos nós. É o ensinamento de Emmanuel, tirado da sua luta de evolução pessoal, para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Hoje, a lição 35 da obra Caminho, Verdade e Vida, cujo título é Semeadura. O texto evangélico de Marcos, capítulo 2, versículo 32, diz assim: mas, tendo sido semeado, cresce. É razoável, diz o texto de Emmanuel, que todos os homens procurem compreender a substância dos atos que praticam nas atividades diárias. Ainda que estejam obedecendo a certos regulamentos do mundo que os compelem a determinadas atitudes, é imprescindível examinar a qualidade de sua contribuição pessoal no mecanismo das circunstâncias, porquanto é da lei de Deus que toda semeadura se desenvolva. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade. O segundo é a estagnação. Muitos espíritos, de corpo em corpo, permanecem na Terra com as mesmas recapitulações durante milênios. A semeadura prejudicial condicionou-os à chamada morte no pecado. Atravessam os dias resgatando débitos escabrosos e caindo de novo pela renovação da sementeira indesejável. A existência deles constitui largo círculo vicioso, porque o mal os enraiza ao solo ardente e árido das paixões ingratas. Somente o bem pode conferir o galardão da liberdade suprema, representando a chave única suscetível de abrir as portas sagradas do infinito à alma ansiosa. Haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem ou o mal, tendo sido semeados, crescerão junto de nós, de conformidade com as leis que regem a vida. Que reflexão importante, porque já de cara no comentário de Emmanuel, ele nos chama a atenção para nós entendermos a nossa participação nas atividades diárias do mundo, o quanto nós contribuímos para este mundo no qual nós estamos inseridos. É evidente que nós estamos submetidos a leis, regulamentos, a determinadas disciplinas, mas isso não nos exorna de fazer as escolhas, já que como espíritos imortais, conforme nos preconiza o Livro dos Espíritos, nós somos dotados de livre-arbítrio, da capacidade de fazer as escolhas. E ele diz que nós temos uma contribuição pessoal no mecanismo da vida. E muitos de nós não percebemos que quando nós estamos encarnados, nós temos um compromisso com a nossa evolução moral, íntima, com a nossa modificação interior. Mas, ao mesmo tempo, nós
contribuímos com a divindade na construção deste mundo, na melhoria deste mundo, contribuindo com Deus para que a Terra se torne um mundo melhor e para que ocupe o seu lugar no universo. Desta forma, estamos contribuindo com Deus para a construção do universo. Algumas pessoas dizem, você não está sendo ambicioso demais? Não. Tanto não é que Jesus disse lá em João, vós sois deuses. Podeis muitas coisas e muito mais, e se assim não o fosse, já vou teria dito. Colocando nós como co-criadores do mundo. O espírito imortal é o ápice da criação divina, porque é dotado de livre-arbítrio, de inteligência e, portanto, coopera com Deus nesse processo. Muitos de nós não percebemos isso. Ficamos numa paralisia, nos achando sem condições de participar. De uma forma até mesmo comodista e eu diria hipócrita, porque eu fico me fazendo de vítima para não cumprir com o papel que me diz respeito. E eu tenho condições de fazer. Fico me demorando dos meus erros, que existem, existiram e existirão, porque eu sou um espírito imperfeito. Mas isso não impede de eu contribuir com Deus. Ele não pergunta para mim o que eu posso fazer. Tanto que Jesus, valendo-se dele de novo, é sempre muito importante ter o respaldo do mestre amigo, ele diz, tome a sua cruz, não olhe para trás e me siga. O passado nosso é só para informação, mas não é para ficar detido nas coisas do ontem, porque o ontem já passou. O ontem não volta mais, mas o amanhã ele está ali na frente e eu posso fazer de forma diferente, desde que eu queira. Então eu tomo a minha cruz, essa cruz dos meus débitos escabrosos, não olho para trás e sigo em frente, para que eu possa semear o bem, para que eu possa reconstruir-me, ajudando Deus nesse processo de reconstrução. E percebamos que Emmanuel diz que o bem semeia a vida e o mal semeia a morte. Então toda vez que eu faço a escolha pelo mal, eu estou ajudando a semear a morte, né? Um me leva para a divindade, o outro para a estagnação. Então, de muitos de nós diríamos a maioria, estamos a encarnações seguidas patinando. Estamos presos no pântano dos nossos equívocos do passado, ao mal que nós vamos semeando. Aquilo que Emmanuel chama de morte no pecado. Eu fico preso naquele remorso, naquela culpa, né? E vou atravessando os dias, passando encarnação, vidas, séculos, em diversos locais, diversas situações, preso naquele mal, o mal que eu semeei. Esquecendo do convite para Deus para que eu semeie o bem. É óbvio que o bem, para ser semeado, exige uma mudança de postura, uma mudança de atitude. E exige de mim o estudo do Evangelho, exige de mim abnegação, renúncia, dedicação, disciplina, perseverança, abrir mão das paixões dissolventes, abrir mão de coisas picantes que eu gosto, coisas vulgares que satisfazem as minhas sensações e que eu vou mantendo, porque é bom, né? Eu estou acostumado e eu vou vivendo aquela vidinha, aquela mesmice, sem me apresentar para o jogo dos grandes saltos de transformação que eu posso fazer, assumindo o controle da minha vida em nome do bem, fazendo o bem, me esfalfando, me esforçando, abrindo mão muitas vezes do descanso, muitas vezes do lazer, muitas vezes daquilo que atende às minhas sensações, para que eu possa servir no bem. Por quê? Porque, diz Emmanuel, somente o bem pode conferir o galardão da liberdade. Somente o bem. E ele diz mais ainda, é a chave única. Ele não fala de outra chave, fala a chave única, suscetível de abrir as portas do infinito. Única, fazer o bem, devotar-me a ele, reconstruindo-me e participamos da construção da obra divina. Então, quantas vezes o movimento espírita nos chama para o bem,
para que eu frequente as atividades, para que eu me envolva com os estudos, para que eu faça o Evangelho no lar, para que diariamente eu faça a leitura do Evangelho, para que eu faça a leitura da série Fonte Viva, para que eu me apresente para o passe, para que eu participe da reunião mediúnica, para que eu faça caridade em suas diversas formas, para que eu esteja envolvido com esse tipo de atividade que é o bem em ação. Mas eu quase sempre abro mão disso tudo e perco a chave única que pode me abrir o caminho do bem. Ou, quantas vezes na atividade profissional eu sou chamado a fazer o bem, que muitas vezes significa perder uma promoção, perder um ganho a mais, mas pelo posicionamento em nome do amor, do que é certo, do que é justo. Mas eu faço a escolha pelo caminho mais fácil. Então, eu não posso esquecer que a chave única é o bem, é a semeadura que eu escolho. Então, ele diz no final, haja, pois, suficiente cuidado em nós, cada dia, porquanto o bem e o mal, tendo sido semeados, eles irão crescer. Então está em minhas mãos escolher o que eu quero fazer. Se eu quero semear o bem ou continuar semeando o mal, que me traz toda essa gama de dores que eu tenho nos dias de hoje. O momento é de escolha, é de transição planetária, é de uma nova energia que será formada na Terra. E uma nova energia que virá dos seus habitantes, regenerados, transformados, modificados, pela escolha do bem que eu posso fazer. Então vamos refletir, vamos nos perguntar, não para mostrar para os outros, como eu costumo dizer, que eu estou mudando. Não é essa a proposta do Espiritismo. Mas eu fazendo a minha mudança silenciosa, íntima, na busca da minha melhoria, dia a dia, investindo em mim, para que eu possa definitivamente sair do pântano do mal e ir rompendo os laços que me detêm com as entidades perversas das trevas, que me mantêm acomodado, tranquilo, preso naquela serenidade enganosa e buscando muitas vezes a comunidade infinita, sendo que eu sou convidado por Jesus para a modificação em nome do bem, o bem ativo, que exige de mim dedicação, devoção e tudo aquilo que nós já falamos. Façamos a escolha, respondamos a pergunta, o que estou semeando, o bem ou o mal? Reflitamos, que Jesus nos abençoe, fique conosco sempre.